acertando as coisas aqui. Muito bem. Vamos iniciar a oração e depois vamos proclamar a palavra de Deus. Deus e Pai eterno, maravilhoso e todo-poderoso, graças por mais um dia, graças pela oportunidade de estarmos com os nossos irmãos e irmãs cultuando o Senhor, adorando o Senhor, prestando ao Senhor reverência, agradecendo o Senhor profundamente. Senhor, nós te glorificamos, te adoramos, bendizemos o Senhor na santa beleza da sua majestade, exaltamos o Senhor, Deus bendito, Deus eterno, Deus poderoso, Senhor que virá nos buscar no arrebatamento, ou nós vamos para junto do Senhor quando o Senhor assim quiser. Fala conosco, Senhor. Estamos proclamando a Tua palavra, trazendo informações maravilhosas, né? Descobrindo a Sua santa palavra e tudo que o Senhor deixou para nós. Fala conosco, Senhor, livra-nos da mentira e que o Senhor receba esta adoração e este culto. A minha oração é esta. Recebe, Senhor, o nosso culto. E eu oro no nome sagrado, poderoso, santo e maravilhoso do Cristo Jesus. Amém. Tomando café, eu me lembrei que sexta-feira, agradeço a irmã que me cobrou ontem. Ô irmã, obrigado, viu, por você ter me lembrado. Sexta-feira, dia 20, nós vamos ministrar a ceia. Gostaria muito, mas muito que você participasse. Gostaria demais que você participasse da ceia. Sexta-feira, se você puder e quiser, tome a ceia com a gente, tá? Sexta-feira, dia 20, na programação, a gente ministra a ceia, tá bom? Vamos lá. Oh, meu Deus, gente, eu passei nervoso ontem, vocês não fazem ideia. Meu Deus, que nervoso que eu passei ontem. Mas só Deus mesmo, né, para segurar a gente, viu? Falei, eu não posso fazer nada. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Falei, Senhor, eu não quero fazer nada que depois eu venha me arrepender. Me ajuda. E o Senhor, graças a Deus. E hoje de manhã, 6h45 da manhã, tudo resolvido. Graças a Deus. Olha, eu vou contar para vocês, viu?
né? Não é fácil. Não é fácil. Bom, ontem a gente começou a falar do nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia, né? Que toda a Bíblia, todo o Velho Testamento especificamente, anuncia o quê? A vinda de Jesus. É isso. Todos os acontecimentos do Velho Testamento são acontecimentos que Deus usou melhor, né, para anunciar o Salvador que ele estava mandando. Guerras, o povo de Israel prisioneiro, né, escravizados, debaixo de poderio imperiais. Tudo isso serviu para Deus anunciar a vinda de Jesus. Todo o Velho Testamento serve para isso. É para isso que ele existe. A gente, quando lê o Velho Testamento, nós temos que ter esta visão. O Senhor está anunciando a vinda do Salvador com tudo isso. E a gente vai lendo e vai achando ali no meio este anúncio de Deus. E nós terminamos ontem no livro de Juízes, né? Ali em Juízes, Jesus, ele é o libertador do povo. Se você ler Juízes capítulo 13, lendo todo o capítulo, você vai ver que ali Jesus é aquele que liberta, né? E o versículo 18 mostra claramente Jesus ali. Depois você dá uma lida também em Isaías 9:6. Foi aí que nós terminamos. Tá? Hoje nós vamos entrar aqui no livro das Crônicas. Jesus, no livro das Crônicas, se você abrir aí em primeiro das Crônicas, né, quando você for se referir a Crônicas, por exemplo, não é primeira, é primeiro, porque é o primeiro livro. Então é primeiro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Tá? Se você abrir no capítulo 17, versículos do... Eu não vou ler todas as passagens, né? Por causa do tempo, a gente quer ganhar tempo aqui. Então eu registro a passagem, você pode ler. Aliás, deve, né? Se você abrir em primeiro das Crônicas, capítulo 17, versículos do 11 ao 15, o que você vai encontrar aí? A promessa de um rei. O versículo 13 de 1 das Crônicas 17, o Senhor Deus refere-se a este rei prometido como sendo seu filho. Olha só como a gente tem que entender a Bíblia. Ele, Deus, nunca chamou a ninguém de filho, a não ser Jesus Cristo. Então, está se referindo a Jesus. Você não vai encontrar nenhuma outra passagem bíblica Deus chamando alguém de filho e não se referindo a Jesus. Então, Crônicas, ele é o rei prometido. E se você ler Hebreus, estou relacionando sempre, capítulo 1, versículo 5, você vai ler isso que eu acabei de falar.
Olha, Lucas, por exemplo, capítulo 1, versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui Lucas está se referindo a Jesus. Está confirmando o reino de Cristo para sempre. Reino este que foi prometido eternamente aqui em 1 das Crônicas, capítulo 17, versículos do 11 ao 15. A gente vai trazendo essas coisas e isto vai mostrando para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, como o Velho Testamento é manipulado, é mal usado por esses desonestos, né? Porque o Velho Testamento, quando fala de bem material, refere-se exclusivamente ao povo judeu. O Velho Testamento foi escrito para o povo judeu. Aliás, o Novo também, né? Mas foi aberto para os gentios, que somos nós. Mas o Velho Testamento é especificamente para o povo judeu. O irmão Alessandro, seja bem-vindo. Então, usar o Velho Testamento de maneira indevida, Deus vai cobrar isso aí dessa gente. E seguir aqueles que usam de maneira indevida, Deus vai cobrar de você também. Então, estou mostrando aqui na Bíblia, né, que essas campanhas, essas coisas que são feitas, são falsas. Porque o Velho Testamento, ele proclama a vinda de Jesus. Se você abrir, agora nós vamos aqui no livro de Esther. Olha só. No livro de Esther, é o único livro da Bíblia que não existe o nome de Deus nesse livro. Você não vai encontrar. Pode revirar aí, pode começar agora, né? Você não vai encontrar o nome Deus. O livro de Esther não tem. E no livro de Esther, que é um livro inspirado pela Bíblia, exatamente por este motivo que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Né? Não tem o nome de Deus? Como é que está? Como é que é um livro bíblico, então? Como é que está na Bíblia Sagrada? Né? Por esse motivo aqui. Porque o nome de Cristo não aparece de maneira clara, explícita, no livro de Esther. Mas você vai encontrar no livro de Esther a rainha Esther, e você vai encontrar também na pessoa do judeu Mardoqueu. Gente, eu sinto assim uma certa angústia quando eu falo alguns nomes, porque eu já ouvi tanta bobagem, tanta mentira, tanta distorção usando esses nomes, né? E eu tenho uma alegria hoje de poder mostrar para vocês o que realmente a Bíblia diz. Então você vai no livro de Esther encontrar a rainha Esther, encontrar Mardoqueu, que era o segundo homem do reino do rei Assuero. Você vai encontrar Esther e Mardoqueu
advogando, defendendo a causa dos judeus perante o rei. E Esther e Mardoqueu vai livrar das mãos de Amã, que na verdade é Ramã, mas não tem problema, Amã, né? A intenção de Ramã era destruir os judeus. Então você vai encontrar Esther e Mardoqueu advogando, defendendo o povo judeu. E eles aqui, não é que são Jesus, não, mas eles representam, eles fazem aquilo que Jesus, guardadas as devidas proporções, por favor, não vão entender mal, né? Eles salvam o povo judeu das mãos de Amã. Aquilo que Jesus também veio para fazer, salvar o povo judeu. Então, no livro de Esther, apesar de não citar nenhuma vez o nome de Deus, Deus usa Esther e Mardoqueu para ser um advogado deste povo, exatamente o papel de Jesus, advogado. Você vai encontrar Jesus sendo tratado como advogado em outras partes da Bíblia, né? Então aí é a prova, uma das, né? Mas é uma prova bem contundente de que este livro é inspirado por Deus. Em Jó 19, do 23 ao 27, 16, 21, você vai encontrar Jesus como Redentor. Tudo aquilo que é narrado, aquela narrativa no livro de Jó, escrito por Moisés, está se referindo a Jesus. Aquela redenção é a mesma redenção que Jesus traria no futuro. Nos Salmos, por exemplo, Jó, só vou falar isso, né? Senão a gente não sai, não anda. No Salmo 2, Jesus estou no livro dos Salmos agora, tá? No Salmo 2, no verso 2, Jesus é o ungido. No verso 6, ele é o rei. E Mateus também trata Jesus como rei. Olha a relação, Mateus 21, 5. No verso 7 do Salmo 2, ele é o Filho. E Hebreus 1, 5, que nós falamos, né, que somente que Deus tratou como Filho, somente Jesus. Hebreus 1, 5, você vai ler isso. No Salmo 22, verso do 1 ao 19, Jesus é apresentado. Quem é Jesus na Bíblia, no Salmo 22, dos versos 1 ao 19? Ele é o sofredor. No Salmo 45, quem é Jesus no Salmo 45? Ele é o Deus que ama a justiça e se incomoda muito com a impiedade. Salmo 45, versos 6 e 7, e também Hebreus
capítulo 1, versículos do 8 ao 9. Salmo 110. Você vai... Quem é Jesus na Bíblia, no Salmo 110? Ele é o Senhor. Eu tô assim, batalhando na minha vida para não ficar chamando todo mundo de Senhor, né? Porque a gente teve uma educação que era assim, né? Meu pai me ensinou, minha mãe, eles me ensinaram a tratar as pessoas como Senhor. E eu, com o passar do tempo, eu estou vendo que Senhor, estou entendendo cada dia, cada vez mais, que Senhor é só Deus, Ele é o Senhor. E eu estou tentando, neste tratamento, não ser, que a pessoa não me veja como desrespeitoso. Mas Senhor é só Deus. É difícil a gente tirar essa coisa que está, sabe, colada na gente. Às vezes você vai tratar com uma pessoa, Senhor, Senhor. Senhor é Deus. Ele é o Senhor. É você. É difícil. Mas nós precisamos aprender, reaprender. E o Salmo 110 nos mostra Jesus como o Senhor. Entendendo essas coisas da Bíblia, a gente vê que a gente não pode tratar todo mundo como Senhor, senão nós estamos tratando todo mundo como Deus. E Deus é Ele, o único. O Pai de Cristo Jesus. Ele é, no Salmo 110, Jesus é o Senhor e sacerdote eterno. Salmo 110, versos do 1 ao 4. Isso se repete no Novo Testamento em Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Atos, capítulo 2, versículos 34 até o 36. E depois você lê Hebreus, que vai falar do sacerdote eterno. Hebreus 6:20. E curiosamente, maravilhosamente, você lendo Mateus, capítulo 22, versículos do 41 ao 45, você vai ver que Mateus 22, 41 ao 45, está simplesmente comprovando tudo aquilo que está escrito no Salmo 110, versos do 1 ao 4. É só uma comprovação. Agora eu vou para o livro dos Provérbios. Quem é Jesus no livro dos Provérbios? É a sabedoria do próprio Deus. Mas isso já está no Provérbio 8, no verso 22. João nada mais faz em João 1:1 do que comprovar o que está escrito no Provérbio 8:22. Provérbio 8:30 é comprovado em João 1:2. E Provérbio 8, verso 30. E Provérbio 8, versos do 26 ao 31, comprova João 17:15. Sabedoria. Cantares. Cantares é um livro
simbólico. Cantares a gente entende textualmente, quer dizer, conforme aquilo que está ali escrito, como o relacionamento entre um homem e uma mulher. É claro, é óbvio, não dá para mudar isso. Não dá para inventar coisa. Mas como é um livro simbólico, a gente vai ver nos 8 capítulos que também representa, por causa disso que esse livro está lá, por causa disso que esse livro é inspirado, porque textualmente ele fala do amor de um homem com uma mulher. Aliás, eu indico que as minhas irmãs leiam Cantares. Também que vocês, homens, leiam Cantares. Precisa ler, viu? Precisa ler. Sabe por quê? Porque senão a pessoa começa a achar que tudo não pode, nada pode. Então, textualmente, é ótimo ler Cantares. Você vai aprender muita coisa. Simbolicamente, aquilo que faz com que esse livro seja canônico, ele retrata nos seus 8 capítulos o amor de Cristo pela igreja. E o amor da igreja, o amor que a igreja deve ter por Cristo. Aí que está a simbologia. Porque Cristo, simbologicamente, também trata a igreja como noiva. Então, é um relacionamento entre homem e mulher. O noivo e a noiva. Textualmente. Mas, simbolicamente, é Cristo e a igreja que será arrebatada. Isso, irmão Edjalma, muito bem. É exatamente isso que você escreveu aqui. O irmão escreveu assim: Salomão dá uma verdadeira lição de amar uma mulher. Está correto, irmão. Que maravilha. Exatamente isso. Por que eu peço para as irmãs lerem também? Porque as irmãs precisam saber. Isso não pode, aquilo não pode, não pode, o marido vai procurar outra. Não pode, a mulher vai procurar outro. Então ali é exatamente isso que o irmão acabou de escrever, o irmão Edjalma. Uma lição do que é o amor entre um homem e uma mulher no casamento. Precisa ler. Simbolicamente, Cantares é mostrado como o amado. O amado. Né? Cristo é mostrado como o amado, como o homem daquela relação, simbolicamente. Tá certo? Você conseguiu entender isso? A gente não pode mudar o que está escrito. Há um simbolismo ali, claro que há. Óbvio. Se não estivesse Jesus ali, não estaria na Bíblia Sagrada. Então é ótimo, porque a gente aprende muita coisa. Se você for ler o capítulo 2
é a igreja à procura de Cristo. Cantares 3, do 1 ao 5, Cantares, o capítulo 4, é uma declaração notável do amor do nosso esposo. Quem que é o nosso esposo? O esposo da igreja. É Cristo. No simbolismo de Cantares, o nosso esposo, que nós somos a igreja, né? Quantas vezes eu falo de gente, igreja não é um prédio, não é uma pessoa, não é igreja. Igrejas são pessoas. E uma das provas inconteste, quer dizer, não dá para contestar isso. Dizer eu vou na igreja é um dos absurdos. Você não vai na igreja. A igreja só passa a existir a hora que você está lá. Mas a gente fala essas coisas, o brasileiro tem, a nossa língua, a gente entende isso. O que a pessoa, eu entendo o que a pessoa está dizendo. Mas a gente tem que ter consciência, eu estou falando isso só para, né? É no coloquial, ali para todo mundo entender. Mas o correto é que só é igreja aquele lugar, qualquer lugar. Só é igreja a hora que eu chego. A hora que eu chego é você. A hora que eu chego é qualquer pessoa. Pode ser embaixo de uma mangueira. Aquilo só vai ser igreja a hora que as pessoas estiverem ali. É isso que Cantares também mostra. O amor pelo esposo. O amor que a igreja, nós, temos pelo esposo, que é Cristo. Porque a igreja é a esposa. Simbolicamente. Dá uma lidinha no capítulo 5, capítulo 6, do 1 ao 3. Eu vou para frente, vou parar. Eclesiastes. A palavra de Deus mostra, a gente já viu, e vai continuar vendo, que Jesus é a sabedoria de Deus. Não é que ele é alienado de Deus, não é isso. Não é que ele é outro Deus, não. Jesus, enquanto Salvador, libertador, perdoador, é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 24 ao 30. E Eclesiastes mostra para nós que Salomão, apesar de todos os problemas que ele teve, etc. e tal, como nós também temos. Nós também temos problemas. Salomão sempre teve como alvo Cristo Jesus. Apesar de tudo. Salomão, em 2 das Crônicas, capítulo 1, versículos do 7 ao 12, ele pede sabedoria. Se Cristo é a sabedoria de Deus, e Salomão, que podia ter pedido tantas coisas, né? O que ele pede? Sabedoria. Ele pede o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o alvo de Salomão. Porque em Eclesiastes a sabedoria é o verdadeiro alvo de Salomão. Cristo Jesus. Depois de ter Salomão visto que tudo que os homens fazem debaixo do sol, isso quer dizer todas as obras, ele passou a observar mais
a contemplar, na verdade, a sabedoria. As obras dos homens são coisas lindas também, são coisas bonitas, existem coisas bonitas, mas a sabedoria de Deus não dá, é incomparável. Eclesiastes capítulo 2, versículos de 1 a 13. Sabedoria de Deus. Então, presta atenção, em Eclesiastes, o alvo é Cristo. Cristo é, em Eclesiastes, o alvo, sabendo que Ele é a sabedoria de Deus. Eclesiastes 7, 25 exalta o quê? A sabedoria. 8, 16, conhecer a sabedoria. A palavra sabedoria, isso é interessante, né? Como no livro de Esther não há nenhuma referência a Deus, ao nome Deus, né? Que é algo interessante. Também é interessante a gente saber que em Eclesiastes a palavra sabedoria ela existe 30 vezes. Olha. Então Jesus é em Eclesiastes o quê? A sabedoria que era o alvo de Salomão. E nos profetas, livro dos profetas, né? Nos profetas. Aí quem são os profetas? Isaías, Ezequiel, e vai por aí afora. São os profetas. Né? Nós não vamos aqui agora, nesse momento, dividir profetas maiores, profetas menores. Mas isso existe, maiores e menores, que nós não vamos dividir agora. Não é maior ou menor na sua importância, de jeito nenhum. Nenhum profeta é maior e nenhum profeta é chamado de menor porque o outro é mais importante que ele ou porque o outro é menos importante. Não. Maior e menor é pelo número, pela quantidade de escritos. Profeta maior é um profeta que tem muita coisa escrita. Escreveu muito, então ele é maior nos escritos. E profeta menor é um profeta que tem poucos escritos. Ele escreveu pouco, então ele é menor nos escritos. Tá? Na quantidade de escritos que eles deixaram. Aí existe a diferença entre maior e menor. Tá? Não é relacionado à grandeza do profeta, mas sim nas coisas que ele deixou escrito. Nos profetas, Jesus é quem? O Messias. O que quer dizer Messias? Ungido. O que é ungido? Capacitado. Ele é, nos profetas, aquele que é ungido, que é capacitado por Deus para a salvação do mundo. Salvação dos povos. E este ungido, este Messias, ele vai receber no livro dos profetas muitos títulos, muitos nomes. Esses profetas vão se referir a Cristo Jesus com nomes, com títulos. Entendeu? Zacarias, por exemplo. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar em Zacarias 13, 7, Zacarias dizendo o que sobre Jesus? Que ele é o companheiro de Deus. Olha, só para você entender, não é
exatamente, nem literalmente isso, mas é para você entender. Seria como se fossem os apelidos que os profetas deram para Jesus. Zacarias, só para você entender, apelidou Jesus, que ele ainda não conhecia, mas ele sabia que viria, de companheiro de Deus, de conselheiro. Você vê que tem sempre relação, né? O conselheiro é aquele que está sempre do lado, aquele que é companheiro. Zacarias também chama Jesus de Deus forte, de maravilhoso. Está vendo como? Só para a gente entender, como se fosse apelidos. Isaías 9:6. Olha como ele tinha consciência perfeita que Jesus viria e que era o próprio Deus que viria. Não era um outro Deus, era o próprio Deus, porque ele chama Jesus de Pai da eternidade. Só Jesus é o Pai da eternidade. Ele chama, Isaías chama Jesus em Isaías 9:6 de Príncipe da Paz. 7:14 de Emanuel. Mateus chama da mesma coisa. Em 42, de 1 ao 7 de Isaías, Jesus é o eleito. Em Isaías 11:10, Jesus é o pendão dos povos. Romanos 15:12 diz a mesma coisa. Lembrando que às vezes na sua Bíblia há um outro termo para pendão. Isaías 55:4, Jesus é o governador dos povos. 53:3, Jesus é o homem de dores. 63:1, é poderoso para salvar. Eu vou parar aqui. Não temos pressa. Que dá para correr, eu corro. Que não dá, eu não corro. Parei aqui, ó. Quem é Jesus na Bíblia em Isaías 63:1? Poderoso para salvar. Amanhã a gente continua. Lembrando que sexta-feira tem ceia. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te exaltar, Te glorificar, Te adorar, Te agradecer, Senhor, por esta visão tão ampla que o Senhor está permitindo que a gente tenha da Bíblia Sagrada. Oh, Senhor, isso vai nos ajudar no presente e no futuro a entendermos tantas coisas e a nos afastarmos da mentira, do exagero. Continua, Paizinho querido, falando comigo, com os meus irmãos e irmãs. Ô Senhor, cuida de nós, não deixe de cuidar de nós. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias, todos os instantes. Fala conosco. Continua falando conosco. Peço por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, e oro sempre no nome do Cristo Jesus. Amém.